Graça e paz, igreja. Um pouquinho nervosa, mas eu creio que o Senhor vai falar através de mim. Se os irmãos puderem me acompanhar na leitura do Salmos 27, versículo 14. Diz assim: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu templo. Bom, essa palavra aqui, sendo bem sincera, ela veio no começo dessa semana. Eu tinha preparado uma outra, mas o Senhor falou no meu coração e falou: aquela não, é essa aqui. Aí eu: tá bom, Senhor, é essa aqui. Contemplação é uma coisa que a gente faz desde que a gente é criança. Quando a gente é criança, a gente contempla os nossos pais. A gente aprende a andar olhando para as outras pessoas. Porque quando a gente é bebê, a gente não sabe andar, nós não sabemos falar. Mas isso tudo a gente aprende olhando para as pessoas. A gente imita o que as outras pessoas fazem ao nosso redor. E em Provérbios 13 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o que anda com os tolos acabará mal. Ou seja, isso não é só uma coisa que acontece no mundo natural, no mundo daqui, mas também no mundo espiritual. Se a gente anda com pessoas que são sábias, nós também nos tornamos sábios. E se nós andamos com pessoas que não são sábias, a gente acaba virando tola também. E a gente tende a olhar também para as coisas que são belas aos nossos olhos. Ninguém compra uma roupa que acha feia. Ninguém olha: meu Deus, que roupa feia, vou comprar e vou usar. Não, a gente fala: olha que roupa bonita, vou lá e vou usar, para eu ficar bonita que nem a roupa. Então, a gente tende a olhar para as coisas que são belas e a gente tende a querer aquilo para nós. Assim como a gente admira pessoas. Eu acredito que todo mundo tem uma pessoa que admira muito. Assim como eu tenho, né? E a gente tende a olhar para aquela pessoa e falar: nossa, eu queria ser muito como ela. E a gente tenta melhorar todos os dias para se tornar parecido com essa pessoa. Mas a gente não pode admirar pessoas, a gente tem que admirar a Cristo, em primeiro lugar. Além de pessoas, além de roupas, além de tudo que tem aqui que a gente possa olhar, a gente tem que admirar o Senhor, porque Ele é o verdadeiro exemplo que a gente deve seguir. Continuando, eu vou para o primeiro ponto. Nós buscamos aquilo que admiramos. Como eu disse, a gente desde criança, a gente olha para as pessoas ao nosso redor e aprende com elas. Por que uma pessoa lá dos Estados Unidos aprende a falar inglês? Porque as pessoas que estão ao redor dela falam inglês. Por que uma pessoa daqui do Brasil aprende a falar português? Porque nós falamos português. Então, ela não vai aprender a falar português se ela está nos Estados Unidos com todo mundo falando inglês. Ela vai aprender a falar inglês. E isso é normal. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que está tomando todo o nosso tempo, tomando a contemplação dos nossos olhos. Porque, às vezes, a gente nem percebe, mas a gente não está contemplando a Cristo. A gente está contemplando qualquer outra coisa, mas não a Cristo. Eu queria ler 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Quanto mais a gente contempla a beleza do Senhor, mais nós nos tornamos parecidos com Ele. E, gente, o Senhor é muito bonito. Ele tem uma glória que a gente nem consegue explicar com palavras. E eu acredito nessa glória.
que eu talvez nem consiga olhar com os olhos daqui. Só quando eu subir eu vou ver totalmente a glória dele. Tem uma passagem que eu gosto, que está lá em Êxodo. Eu não me lembro bem o capítulo, mas eu acredito que seja o 36, que é quando Moisés fica com o rosto brilhando. No capítulo anterior desse evento, ele passou por uma experiência que eu acho que foi única. Ele viu a glória do Senhor, mas quem já leu sabe que teve todo um negócio, um planejamento para ele ver. Porque ele teve que estar dentro de uma caverna e o Senhor teve que cobrir a caverna com a mão dele e ainda passar de costas, porque ele falou: se alguém vê a minha face, certamente morrerá. Ou seja, a gente não consegue nem olhar para a face do Senhor sem morrer, de tão grande que ela é. Então, Moisés, nesse evento único, que eu não sei se aconteceu de novo, além de Paulo, que também viu a glória de Jesus, mas é muito belo a grandeza do Senhor. É uma beleza que a gente não consegue compreender, mas que a gente deve buscar. Mesmo que a gente nunca alcance aqui, a gente vai alcançar no céu. A gente tem que sempre estar atrás dessa beleza, com um alvo fixado no Senhor. As outras coisas que estão do lado não importam, tudo é passageiro, tudo vai passar. Mas às vezes a gente esquece disso e acaba contemplando outras coisas. Pode ser um trabalho que está te ocupando tempo. Ai, mas eu preciso trazer o sustento para minha casa, então eu preciso trabalhar muito. Aí você chega em casa, chega cansado, aí fala: depois eu oro. Amanhã vai dar tempo, amanhã eu oro. Ou então, a gente fica tão focado em coisas a alcançar para nós, que a gente acaba esquecendo que quem importa de verdade é o Senhor. Às vezes a gente está buscando um trabalho que pague muito bem sem a gente fazer praticamente nada. Às vezes a gente está buscando riqueza, uma família, qualquer outra coisa que não seja o Senhor, e a gente acaba tirando o foco de Cristo e acaba contemplando outras coisas. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem está ao nosso redor. Porque assim como a gente tem que falar de Cristo para as outras pessoas que não conhecem a Cristo, as outras pessoas também vão tentar te convencer que você está errado e que o mundo é muito melhor. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente anda. Claro que não tem problema nós andarmos no mundo, porque a gente está no mundo, não tem para onde correr. E se a gente não está no mundo, quem falaria de Jesus para as pessoas? Não teria quem falasse. Somos nós que devemos fazer isso. Mas nós temos que ser luz aonde está escuro. Nós devemos ser sal aonde não tem sabor. Nós devemos ser a diferença e não nos juntar às pessoas, contemplando outras coisas senão o Senhor. Eu queria ler mais um versículo, mais alguns, na verdade, que estão em Salmos 115, do versículo 4, capítulo 8. Os ídolos das nações são de prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Eu não sei se vocês lembram daquela música, que ela é antiga já, eu me lembro de quando eu era criança ainda eu ouvia. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Às vezes a gente confia mais em outras coisas do que no Senhor. A gente confia no nosso trabalho, não é porque está garantido. Eu recebo isso aqui todo mês. Não tem problema, eu confio no meu salário. Não, mas eu tenho uma família, eu tenho um esposo.
Eu confio no meu esposo mais do que eu confio no Senhor. Eu confio que Ele nunca vai me abandonar. Ah, mas eu tenho meus filhos, o amor da minha vida. Eu amo eles mais do que tudo nessa vida. Mas você não sabe o dia de amanhã. Talvez amanhã você seja demitido do seu trabalho. Talvez você acabe passando por um problema no seu casamento. Os filhos vão embora, arranjam suas famílias e vão embora, vivem a vida deles. E assim como essas coisas, tudo que a gente busca, acaba buscando aqui, vai passar. A gente não vai levar nada quando a gente morrer. Em Eclesiastes fala que a mesma coisa que acontece para o rico, acontece para o pobre. Os dois morrem, vão para a terra e não levam nada. É a mesma coisa. É claro que é bom a gente buscar as coisas. Em Eclesiastes mesmo fala que é bom a gente descansar nos frutos do nosso trabalho, nas coisas que a gente juntou aqui na terra, a gente aproveitar os dias com a pessoa que a gente escolheu para estar do nosso lado. Mas isso nunca pode tomar o lugar de Cristo na nossa vida. Porque Cristo é a única coisa que vai estar contigo, vai estar conosco quando a gente morrer. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, vai todo mundo para o céu aqui. Mas a gente não pode se distrair com coisas. E às vezes a gente faz isso que nem percebe. Às vezes a gente está estudando para passar no vestibular. Eu, um dia desse, estava passando por isso. Estava que nem uma doida estudando para passar no vestibular. Para honra e glória do nome do Senhor, eu passei. Mas a gente não pode deixar essas coisas atrapalharem a nossa caminhada com Cristo, porque Ele é o mais importante. O meu trabalho, ele vai me servir aqui, ele vai me dar prazer aqui, ele vai dar o meu sustento aqui. Mas o Senhor é quem deve nos sustentar todos os dias, até o dia que a gente for para o céu. E no céu, Ele também vai nos sustentar. Em Apocalipse fala que no céu não vai ter nem sol, porque a glória do Senhor já vai iluminar o lugar. Então, nem do sol, que é tão brilhante, que ilumina o nosso dia, ilumina a nossa noite com o reflexo da lua, porque a lua reflete a luz do sol, nem mesmo o sol tem um brilho tão grande comparado ao do Senhor. E é por isso que nós devemos buscar Ele. Uma coisa que a gente precisa fazer é, apesar da gente buscar todas as outras coisas, porque, como eu disse, não faz mal. É bom trabalhar, é bom construir a sua família, é bom você cuidar dos seus filhos, amar os seus filhos, amar a sua esposa, amar o seu marido, estudar, trabalhar todos os dias para conseguir o sustento para a sua casa. Nós precisamos ter em mente que até essas coisas, quem nos dá é o Senhor. O Senhor nos dá tudo que nós temos. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui agora. Se não fosse o Senhor, nenhum de nós estaria aqui agora. Nós ainda estaríamos presos no nosso pecado, nas nossas iniquidades, nos nossos erros. A gente ainda estaria destinado à morte. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele nos perdoou. A última vez que eu estive aqui no culto jovem, ano passado, eu comentei sobre que Deus teve uma entrega muito grande. Quando eu ainda estava aprendendo, eu lembro que eu pensava assim, nunca falei para ninguém, né? Porque eu sabia que isso era um absurdo. Mas eu pensava, meu Deus, mas o Senhor quer que a gente entregue tudo. Por quê, se Ele já tem tudo? Mas aí, enquanto eu fui crescendo, eu fui entendendo. O Senhor, Ele tinha tudo. E Ele desceu aqui, se fez como nós, em carne e osso, e morreu por nós, por uma coisa que nem era dele. Ele morreu por nós, não quando nós já estávamos purificados. Ele não morreu por nós, salvos.
Ele nos salvou. Ele morreu enquanto a gente ainda estava condenado. Ele entregou tudo, porque em João fala que Cristo estava com Deus. Ele é Deus. Desde o princípio. Jesus, ele encarnou aqui, mas ele já existia. João Batista fala que ele já existia antes mesmo de eu nascer. Então, o Senhor, ele deixou toda a majestade do céu, toda a grandeza que ele tinha, e desceu aqui, se humilhou, em uma morte que era destinada a bandidos. Nas pinturas, né, que o pessoal faz, gosta de fazer, Jesus está lá com os braços abertos, com a cabeça baixa, e com um paninho bem aqui. Mas não tinha paninho naquela época. Ele estava com as vergonhas à mostra. Ele estava totalmente nu. E aí tu imagina, tu ser o rei e tu ter que passar por um negócio desse. Tu fez um mundo e o teu próprio povo te crucificou, porque Jesus era judeu. E quem crucificou Jesus foram os próprios judeus. O próprio povo de Jesus o crucificou. E ele sabia disso. Mas mesmo assim, ele se diminuiu, ele se esvaziou de si mesmo. Ele não considerou ter todas as coisas maior do que o amor dele por nós. Ele se entregou por nós. E toda vez que eu falo disso eu me emociono. Porque eu penso, meu Deus, eu não fiz nada para merecer isso. Mas é justamente isso que é a graça do Senhor. E o Senhor, ele se entregou por nós. Ele tem ciúmes de nós. É por isso que ele quer a nossa atenção. É por isso que ele quer que todos os dias ele seja o primeiro lugar na nossa vida. É por isso que ele não quer que nós ficamos distraídos com outras coisas que vão passar, porque tudo isso vai passar. Nós somos peregrinos. Nosso lugar não é aqui. A nossa casa é lá no céu. Nosso lugar é lá. Então, para que a gente vai querer ajuntar tudo daqui e esquecer do que é eterno? Não tem porquê. Nós precisamos viver bem aqui. Nós precisamos ser exemplo. O Senhor nos colocou aqui com um propósito de exaltar o nome dEle. Então, todos os dias que o Senhor nos der, nós devemos exaltar o nome dEle. Nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Nós devemos ser espelho. E quanto mais nós olhamos, buscamos e realmente com o nosso coração queremos o Senhor, mais Ele vai nos transformando. Como aqui o versículo diz, né, de 2 Coríntios, nós somos transformados de glória em glória, transformados na própria imagem do Senhor. Ele quer que nós sejamos espelho dele. Eu preciso ser espelho do meu Pai. Eu preciso mostrar que Ele é grandioso. Preciso mostrar que Ele é misericordioso. Porque as pessoas hoje têm uma imagem de Jesus que não é verdadeira. Infelizmente, as pessoas olham para Cristo e veem um Deus de prisão. Um Deus de que você não pode fazer nada. Um Deus que, eu não posso curtir uma festa, uma balada, não posso pegar quem eu quiser, tenho que ficar nessa de ficar o tempo todo aqui nessa linha. Mas as pessoas esquecem que é justamente isso que aprisiona elas. Nós esquecemos que isso é o que nos aprisiona. Nós precisamos mostrar para as pessoas que essa visão que circula do nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, é errada. Nós que somos os responsáveis para mostrar quem é o Deus de verdade. Mas como que a gente pode mostrar quem é o verdadeiro Deus se nós nem conhecemos esse Deus? É por isso que é importante nós contemplarmos todos os dias o Senhor. Nós precisamos ter intimidade.
Nós precisamos conhecer verdadeiramente o nosso Pai. A gente não pode falar de uma coisa que nós não conhecemos. Eu não posso falar nada de física, porque eu não sei nada de física. Mas uma pessoa que sabe de física vai saber falar de física. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço, daquilo que eu não tenho domínio, daquilo que eu não tenho conhecimento. É por isso que a gente precisa ter o domínio e ter o conhecimento de quem é o nosso Pai que é grande, que é glorioso, que é majestoso, que fez os céus e a terra. Esse é o nosso Pai, nosso Deus, o nosso Senhor, que quando nós nos entregamos, nós juramos servir o nome dEle. Nós nos entregamos. Quanto mais nós contemplamos a majestade do Senhor, mais nós somos transformados, mais nós somos moldados para ficarmos parecidos com Cristo. Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Só que se a gente contemplar outras coisas, a gente vai ser imagem e semelhança de outras coisas. A Bíblia fala que toda a maldade vem da cobiça, vem do dinheiro, vem do querer ter e querer ser o maior e querer ser a melhor pessoa do mundo em questão humana, ter mais posses, ter mais riquezas, ter mais domínio sobre as pessoas. Mas isso não é o certo. Se você anda com pessoas assim, se nós andamos com pessoas assim, nós acabamos nos tornando desse jeito. Se a gente convive mais com pessoas que adoram as coisas desse mundo, nós, de pouquinho em pouquinho, vamos nos tornando desse jeito. Não é uma mudança que a gente percebe logo de cara. Ela vai acontecendo devagarzinho, sem que ninguém perceba. Você está aqui, falando, não, eu estou totalmente com o Senhor. Mas aquele amigo começa a falar de coisas materiais. Aí tu vai vindo para cá. Não é verdade, né? Aí ele fala mais e tu vai vindo para cá. Quando tu vai ver, tu já está lá do outro lado. E aí, para voltar, complicado. Porque aí a gente tem que se desapegar de novo das coisas que estão aqui. E isso dói. Isso é doloroso. Porque é mais difícil a gente confiar naquilo que a gente não vê. E o Senhor a gente não vê com os nossos olhos. Mas nós temos que ter fé. E a fé é justamente a crença naquilo que a gente não vê. Nós precisamos ter fé e nós precisamos buscar verdadeiramente o Senhor todos os dias para sermos espelho. Nós precisamos elevar o nosso coração a Deus. Não é só cantar uma musiquinha que todo mundo gosta. Não é só cantar que a gente viu Ele com os olhos de fogo. Não é só dizer que Ele é maravilhoso, que a Ele seja toda a glória. Mas é a gente verdadeiramente ter conhecimento daquilo que a gente fala. Nós sabermos o que isso significa. A Ele seja toda a glória, não é uma gloriazinha desse tamanho. É toda, acima da nossa, acima do nosso trabalho, acima da nossa família, acima daquilo que nós amamos, aquilo que nós contemplamos todos os dias. É mais do que isso, é toda a glória. A Ele seja toda a glória. Com a nossa vida, todos os dias nós temos que tomar essa decisão de dar glória ao nome do Senhor e buscar verdadeiramente o Pai. Porque sem Ele, nós não podemos, nós não somos nada. Nós nem estaríamos aqui, como eu disse. Nós estaríamos destinados para a morte. Então, se isso não é o suficiente, eu não sei o que seria. Porque só pelo fato dele me amar tanto e largar tudo que ele tinha lá no céu para vir me resgatar aqui, com a minha sujeira, com os meus pecados, com as minhas iniquidades, já é o suficiente para eu fazer amar Ele por toda a minha vida. E agora eu quero passar para o segundo ponto, que eu já falei um pouquinho dele, né? Que é contemplando a Cristo, a importância de contemplar a Cristo. E eu queria ler uma passagem de Lucas 14, do versículo 16
ao versículo 20. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. A história continua, a parábola continua. E diz que todos esses convidados, eles ficaram de fora da ceia. Mas o que eu queria destacar aqui nessa parte é que eles já tinham sido convidados. Mas quando o mestre chamou, o homem chamou, eles começaram a dar desculpas. Ah, não, é porque eu casei. Ah, não, é porque eu comprei um campo, eu preciso ir ver. Ah, não, é porque eu comprei uma junta de bois, eu preciso ir lá testar. Eles já haviam sido convidados. Eles já sabiam que a ceia ia acontecer. Mas mesmo assim, eles escolheram priorizar e marcar uma coisa para aquele horário em específico, para a hora da ceia. E eles não foram. E esse homem, na continuidade da parábola, fala que chamou todo mundo, as pessoas que estavam nas ruas, os leprosos, os doentes, chamaram todos, mas os convidados não foram. Os que foram primeiramente chamados não estavam lá, porque botaram prioridade outras coisas, não a ceia que o homem tinha dado. Eles já tinham sido convidados, assim como nós sabemos que o Senhor vai voltar. Nós cantamos aqui ainda agorinha, que a meia-noite vai chegar e o noivo vai vir, e em nome de Jesus a igreja vai ser arrebatada junto com o Senhor, para nós habitarmos nas regiões celestiais junto com Ele. Mas mesmo a gente sabendo, às vezes a gente esquece. Às vezes a gente está focado aqui numa coisa, naquela coisa. Ah, não, que eu preciso fazer isso agora. Jesus fica para depois, porque Ele não vai vir agora. Mas a gente pode piscar aqui e o Senhor voltar, e quando a gente vê, a gente já ficou. Está repreendido, Senhor. Está repreendido. Então, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente contempla. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente coloca os nossos olhos como prioridade. Durante a rede de mulheres ontem, a Lidiane fez uma dinâmica, que era das mulheres sábias e das mulheres tolas. Rapaz, eu pensei que eu era mais sábia do que eu sou. Mas quando eu vi, Senhor, eu preciso melhorar muita coisa. Teve uma parte que ela falou assim, esse lado aqui era das mulheres sábias e esse lado aqui era das mulheres tolas. E a gente tinha que passar se a gente era sábia ou se era tola. Aí ela falou, quem antes de falar com o Senhor, logo quando acorda, pega o celular e vai ficar mexendo, vendo rios. Aí eu fui para o outro lado. Por que eu faço isso? Eu não devia. Nenhum de nós devíamos fazer. Porque, gente, o celular quebra, o celular estraga. O celular tem muita coisa que não presta, muita coisa que presta. O celular hoje é uma coisa que a gente precisa no nosso dia a dia para ter contato com as pessoas, no trabalho. Mas a gente não vai ver trabalho quando a gente acorda. A gente vai lá no Instagram e fica vendo rios 1 hora. Fica lá passando tempão. Chega o dedinho e já vai certinho. Só vai passando para cima, a gente não vê nem o tempo passar. E Jesus lá esperando. Cadê meu bom dia? Não tem nem bom dia para mim? Que te acordei hoje de manhã. E a gente acaba esquecendo de falar com o Senhor em primeiro lugar. Antes de tudo. Pelo menos um bom dia, Senhor. Que o meu dia hoje seja bom. Às vezes a gente esquece. Às vezes a gente acorda atrasado e esquece de fazer isso na hora. Vixe, eu estou atrasado para ir para a faculdade. Estou atrasado para ir para o trabalho. Estou atrasado para fazer não sei o quê. E a gente acaba esquecendo. A mesma coisa quando a gente dorme. A gente, quando vai dormir, às vezes a gente fala, amanhã de manhã eu oro. Mas aí não ora amanhã de manhã.
Ou então começa a orar. Ai, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor me abençoe, e quando vê já está dormindo. Eu vira e mexe faço isso, porque às vezes o sono fala um pouquinho mais alto. Mas a gente tem que se policiar para a gente não dar ao Senhor o tempo que sobra. Porque o Senhor, Ele não quer o que sobra. Ele não quer o tempinho, aqueles 3 minutinhos antes da gente cochilar. Ele quer mais do que isso. Porque Ele deu mais por nós. Ele quer mais porque Ele se entregou por completo. E a gente esquece que a gente tem que se entregar por completo também. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Ele tem ciúme. É por isso que ele não quer aquele tempinho que sobra. Aqueles 5 minutinhos antes de você comer, que você ora agradecendo a comida e já ora por todo dia. Aí já não ora mais. Ora só pela comida, Senhor, muito obrigada. Blá, blá, blá. Aí vai comer. Ele não quer o nosso tempo que está sobrando. Ele quer tudo. O Senhor quer tudo. A Bíblia fala, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória do Senhor. Tudo que nós formos fazer tem que ser para a glória do Senhor. Então não é só oração, aquela oração pequenininha, é tudo. É quando a gente for comer que nós venhamos a dar graça. Quando a gente trabalhar, nós venhamos a dar graça. Quando nós estivermos no momento da família, nós venhamos a dar graça, porque tudo isso é o Senhor que nos deu. Tudo isso são bênçãos que o Senhor nos deu. Mas às vezes a gente esquece de dar mais valor às nossas bênçãos do que a pessoa que abençoou a gente. Não faz sentido você valorizar mais o fruto de uma árvore do que a própria árvore. Não faz sentido você estar lá com a macieira. Nossa, eu gosto muito dessa maçã. Eu vou ficar com ela. Não vou comer, eu vou ficar com ela o tempo todo. Mas aí a maçã começa a estragar, começa a vir bicho, começa a apodrecer. E aí você tem que jogar fora aquela maçã. Aí você não tem mais nada. Você esqueceu de cuidar da árvore. E aí agora a árvore está lá, ó, podre. Não presta mais, não dá mais fruto. A gente tem que cuidar da nossa árvore, que é Cristo, aquele que dá as bênçãos para nós. Ele sempre vai dar bênçãos para nós. Mas nós não devemos segurar as bênçãos com as nossas mãos enquanto a gente vê a nossa árvore definhar. As bênçãos são boas, são maravilhosas, mas até as bênçãos têm que dar glória ao nosso Deus. A nossa faculdade tem que dar glória a Deus. Você pode pensar que não tem nada a ver, mas tem. Ah, eu faço pedagogia, não tem nada a ver. Não. Você vai ensinar aquelas crianças com amor, que o Espírito Santo te ensina. Ah, mas eu sou enfermeira, não tem nada a ver. Você vai cuidar daquelas pessoas como Cristo cuida de você. Ah, mas eu sou cozinheira, não tem nada a ver. Você vai alimentar as pessoas como Cristo te nutre todos os dias que você busca Ele. Você tem que dar graça em tudo que faz. Isso vale para mim também, porque antes a lapada veio para mim. Antes de eu falar aqui para vocês, a lapada veio para mim. E eu falei, é verdade, Senhor, você está certo. Você está certo, tem que fazer mais isso. Quando a gente estuda, a gente tem que se dedicar como nós dedicamos ao Senhor. Nós precisamos dar valor a quem nos deu todas as coisas, a quem nos salvou. O Senhor nos salvou. Enquanto nós ainda éramos imundos, Ele lavou os nossos pés. E a gente não é digno nem de encostar no dedinho mindinho dos pés de Jesus. Nós não somos merecedores de tão sujos que nós éramos. Mas o Senhor veio com toda a misericórdia, com toda a humildade e lavou os nossos pés, purificou as nossas vestes. E se hoje nós temos a esperança de subir, nós temos a certeza de subir, é porque o Senhor foi humilde, manso, amoroso. Ele se entregou por nós. E se hoje nós estamos aqui, é por causa dele, é para ele e sempre vai ser por ele.
Vou avançar para o terceiro ponto, senão eu vou ficar falando aqui e eu vou me perder. O terceiro ponto é sendo espelho do Pai. Também já falei um pouco sobre isso, mas eu quero ler um versículo que eu gosto muito, que é Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o fruto do Espírito que o Senhor nos dá. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos que ter esse fruto. Nós precisamos ser amorosos, ser alegres, ser pacíficos, ser benignos, ser bondosos com as pessoas. Não só com aquelas pessoas que nos fazem bem, mas também com aquelas pessoas que nos fazem mal. É muito fácil a gente gostar de quem gosta da gente, mas a gente gostar de quem não gosta da gente é complicado. Mas até isso, o Senhor vem com graça sobre nós e nos dá. Porque até o amor aos nossos inimigos, o Senhor dá. A gente pensa que é impossível a gente voltar a gostar daquela pessoa que nos fez mal, a voltar a amar aquela pessoa que nos magoou. Mas não é impossível, porque nós trocamos o Senhor por alguma coisa todos os dias, e mesmo assim Ele nos ama. E o fruto do Espírito é o fruto que vem do Pai, é o que Ele é o que Ele nos dá. Ele é maravilhoso. E nós devemos ser maravilhosos como Cristo é. Como eu disse, não adianta nós sermos luz aqui na igreja, porque aqui tem muitas luzes. Às vezes a gente até confunde. Tem muitas luzes aqui. Aqui é um lugar iluminado. Mas a partir do momento que a gente sai, a gente está num lugar escuro. A gente está num lugar de trevas. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo é um mundo de trevas hoje. E a gente precisa ser a luz que ilumina a escuridão que o mundo tem. A gente precisa mostrar a luz que o Senhor deu. A nossa luz do fim do túnel, quando a gente pensou que estava tudo acabado. Foi Ele quem nos resgatou. Nós precisamos mostrar essa luz para as pessoas que precisam dessa luz também. E o nosso tempo para fazer isso está acabando. Se a gente abrir o jornal hoje, é só desastre. Só desastre. É fulano que esquartejou não sei quem, é fulano que matou não sei quem, é guerra, é bomba, é não sei o quê. Se a gente abrir o jornal, a gente fica louco. Eu não gosto de ver jornal, porque eu fico logo paranoica. Começo a ficar logo com medo de andar na rua. Então eu nem ligo o jornal, porque só tem coisa ruim acontecendo no mundo. E fora esses ataques físicos de assassinato, essas violências físicas, há também a maldade que não é física, mas ainda assim é maldade porque vai contra os mandamentos do Pai. E a gente precisa ser luz nessa escuridão, nessa treva que está dominando o nosso mundo. Nosso não, né? Porque o nosso não é aqui, mas a terra. A gente precisa mostrar para as pessoas o porquê nós servimos a Deus. Nós precisamos mostrar que é bom, que é maravilhoso servir o nosso Deus. Servir Deus é maravilhoso. É muito bom. Fazer a obra dele é maravilhosa. É maravilhoso. Servir a Ele é o melhor presente que a gente pode ter. Além de, é claro, né, estar com Ele em graça. A gente não pode ser egoísta e ficar com a nossa luz só pra gente. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu tinha vergonha de dizer para as pessoas que eu era cristã. Eu tinha vergonha, porque eu pensava que as pessoas iam falar mal de mim. Hoje em dia eu nem ligo. Pode falar o que quiser, tô nem aí.
Eu peço para o Senhor afastar. Senhor, afasta, cuida daquela pessoa, mas afasta. Não quero ela perto de mim. Porque ninguém quer pessoa que faz mal para a gente perto, né? A gente tem que amar essas pessoas. Mas não necessariamente ficar grudadinho com ela o tempo todo. Não é isso. Mas amar é se aquela pessoa vier atrás de você, buscando por ajuda, você ir lá e ajudar. Não é ficar o tempo todo perto, porque você não sabe se aquela pessoa vai mudar. E se ela não mudar, você vai continuar sofrendo com aquela pessoa. A gente precisa ser luz. Não adianta nós termos a luz tão grande que é o Espírito Santo dentro de nós e a gente não iluminar o lugar. Ninguém, quando está num lugar escuro, liga uma lanterna e coloca um pano em cima. Quando a gente está num lugar escuro, a gente pega a lanterna para a gente ver melhor. É isso que a gente tem que ser. A gente não pode cobrir quem nós somos em Cristo, não pode cobrir a luz que o Espírito Santo mostra na nossa vida, porque as pessoas precisam dessa luz, assim como nós também fomos alcançados por essa luz. E como eu disse, o tempo está acabando. A gente não tem mais tanto tempo para fazer isso. E a gente precisa tomar muito cuidado com o mundo de hoje. Mas mesmo assim, continuar seguindo e mostrando a verdadeira luz que é Cristo. Nós precisamos ser espelho dele todos os dias. Nós precisamos refletir a luz dele todos os dias. Independente daquilo que nós estamos fazendo, independente daquilo que nós somos, independente se nós ainda somos imperfeitos. Exalar a luz de Cristo não é ser perfeito, mas é ser santificado. Ninguém aqui é perfeito. Eu não sou perfeita, eu tenho muitos erros. Todos nós temos porque nós somos humanos. O único humano que não teve defeito é Jesus. Mas não é ser perfeito que é exalar a luz de Cristo. É ser santificado pelo sacrifício dele. É ter as roupas lavadas, os pés lavados pelo sangue dele, o sangue que ele derramou por nós. É essa coisa que nos faz diferentes. As pessoas lá no mundo têm tantos pecados quanto nós, mas elas não têm a luz porque elas não têm Cristo. Nós temos, nós aceitamos o sacrifício do Senhor. E nós precisamos mostrar para essas pessoas que é muito melhor ser luz do que ser trevas. Quantas almas por aí por fora precisam da luz do Senhor? Eu acredito que todos nós aqui conhecemos pelo menos uma pessoa que ainda não aceitou Jesus. Ou várias. Às vezes as pessoas da sua casa ainda não aceitaram. Às vezes os seus amigos ainda não aceitaram. Cada um aqui conhece pessoas que ainda não conheceram o Senhor. E talvez o Senhor esteja esperando nós dizermos: eis-nos aqui, para sermos luz para aquela pessoa. O Senhor conta com a gente para fazer essa obra. E é uma dádiva fazer essa obra. Porque nós, ao mesmo tempo que somos luz, somos cada vez mais iluminados com o Senhor. Nós todos os dias somos transformados. Às vezes a gente dá um conselho que a gente mesmo precisava ouvir. A gente fala: caraca, é verdade. É verdade. É um conselho que não vem da gente, mas vem do Espírito Santo. E aí a gente fala: caraca, é verdade. É verdade. As pessoas precisam de nós. É por isso que nós precisamos amar as pessoas. É por isso que nós precisamos ser humildes. É por isso que nós precisamos ser bondosos. Porque tem muita gente ainda que precisa do Senhor, que ainda não acharam a luz do Senhor. Ainda estão procurando aquilo que o coração, a alma delas mais procura, mas que não sabem o que é. E que a gente sabe o que é. Porque nosso vazio só se preenche com o Espírito Santo, com o Senhor, quando nós aceitamos o Senhor. Porque Ele é tudo. Ele é tudo. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Para finalizar,
eu quero contar um pequeno testemunho da minha vida. Eu nem ia fazer isso, mas eu vou. Quando eu tinha por volta dos 14 anos, eu fui diagnosticada com ansiedade e fobia social. Era uma ansiedade assim que eu não conseguia nem ir para a aula. Eu, às vezes, passava semanas sem ir para a aula porque eu não conseguia, eu passava mal. Isso logo depois da pandemia, né? Que a gente ficou em reclusão durante 2 anos, acredito eu. E aí eu estava muito nervosa, eu tinha muitos problemas e deixava eles me dominar. Eu, desde criança, fui da igreja. Desde criança, eu conhecia o Senhor. Desde criança, eu sabia quem Ele era. Mas eu ainda não tinha conhecido Ele por mim. Eu estava como o Jó, que não sabia quem o Senhor era, mas só tinha ouvido falar. E eu cresci na igreja. Meus pais sempre foram da igreja, sempre me levaram à igreja. E eu agradeço ao Senhor por isso. Mas eu ainda não tinha conhecido verdadeiramente o Senhor. E enquanto eu estava nessa agonia, eu não conseguia nem abrir minha boca, eu não conseguia andar, eu ficava passando mal. Os meus pais sabem disso. Foi um período muito difícil da minha vida, que eu estava totalmente dominada pelas minhas ansiedades, pelas minhas fobias, pelos meus medos. Mas aí eu recebi um convite para ir para a célula, que eu ainda não tinha ido para a célula. Eu já tinha ido, na verdade, mas eu tinha parado de ir, porque por conta da minha fobia social, eu não conseguia mais ir para lugar nenhum. Eu só conseguia ficar em casa. E quando eu sabia que eu precisava sair, eu ficava muito mal. E tinha uma pessoa que vinha me convidando toda vez. Toda semana ela estava lá. Bora para a célula, bora para a célula, bora para a célula. E eu falava, tá bom, eu vou. Mas quando chegava o dia, dava um nervoso e eu falava, não vou mais, estou passando mal. E aí eu ficava nessa, o tempo todo. Só que teve um dia que eu já estava cansada disso. Já estava cansada de sofrer. E aí eu corri para os braços do único que podia me libertar, que é o Senhor. Eu ainda não conhecia, mas eu sabia das maravilhas que Ele podia fazer. E aí eu falei, Senhor, me ajuda. Eu não consigo mais viver desse jeito. E aí veio um estalinho na minha cabeça. Vai ler a Bíblia. Só que só apareceu isso. Vai ler a Bíblia. Que versículo? Que a Bíblia é imensa. Que versículo? Não sei. Aí eu fui lá, peguei a Bíblia, que era da minha bisavó, que eu usava quando eu era criança, quando eu ia para a salinha ainda. Quando eu ia para a salinha das crianças, eu usava. E aí eu peguei, sentei na minha cama, comecei a folhear. E nada. Até que eu achei um papelzinho desse tamanho, com o versículo de Josué 1:9, que é aquele que fala, seja forte, corajoso, não temas, não desanimes, não foi eu que te mandei? E aí foi quando eu conheci quem era o meu Deus. Foi quando Ele começou a transformação em mim. Foi quando eu contemplei o Senhor pela primeira vez. Quando eu nitidamente vi que o Senhor estava comigo naquela hora. Foi quando o Senhor começou a fazer a obra dele na minha vida. E hoje eu posso dizer que eu fui totalmente liberta disso. E assim como eu, tem várias histórias na Bíblia disso. Tem Moisés, que a Bíblia fala que ele era um homem manso. Mas enquanto ele estava no Egito, ele tinha matado uma pessoa. E a Bíblia fala, ele era um homem muito manso. Ou seja, o Senhor mudou Moisés. Pedro negou Jesus 3 vezes, quando perguntavam, você não é aquele que andava com Jesus? Pedro falou, não, nem sei quem é. Se fez desentendido, nunca nem vi, não faço ideia. E ele se transformou em um dos
grandes apóstolos que estão descritos na Bíblia, um dos 12, que tem mais destaque. Ele passou a pregar o nome do Senhor onde quer que ele fosse. E ele tinha negado Jesus 3 vezes. E o Senhor moldou Pedro. E antes disso, ele também teve o episódio, que ele cortou a orelha do soldado. E Jesus foi lá e reconstruiu a orelha. Fora isso, ele ainda era um homem que tinha um espírito muito forte, uma personalidade forte. E o Senhor foi lá e mudou Pedro. Assim como ele me mudou também. Porque eu realmente não conseguia sair de casa. Eu não conseguia falar com as pessoas. E hoje eu estou aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor, Ele nos transforma. O Senhor tirou as minhas ansiedades, tirou o meu medo, porque Ele não é Deus de medo. Ele não é Deus de ansiedade, Ele é Deus de paz. Ele tem a paz que excede todo o entendimento. Ele tem um amor que supera qualquer amor que a gente possa conhecer. Ele tem a maior bondade que a gente pode conhecer. Ele é a pessoa mais fiel que nós conhecemos. Porque mesmo na nossa infidelidade, Ele continua fiel conosco. É uma coisa assim que toda vez que eu paro para pensar, eu fico surpresa como o Senhor Ele é maravilhoso. Como o Senhor é belo. Como o Senhor é grande. Como Ele é incrível. E eu tenho o prazer e o deleite de viver com esse Deus todos os dias. Nós temos esse prazer. Então, por que um Deus que transforma, um Deus que muda, ainda está em segundo lugar na nossa vida? Por que nós ainda estamos contemplando outras coisas, senão o Senhor? Eu acredito que cada um aqui tenha passado por uma experiência que o Senhor transformou. Todos aqui. Porque o Senhor é Pai de todos nós. Não é só meu, não é só da minha família, é de todos. O Senhor é Pai de todos e Ele cuida de todos. Eu acredito que cada um aqui, se ainda não teve uma experiência individual que transforma a forma que você enxerga o Senhor, eu acredito que você ainda vai ter. E é maravilhosa. É aquela experiência que nos muda, que faz a gente perceber que tudo é tão pequeno. É tão pequeno. A pastora Gemima ontem, na reunião das mulheres, falou que a gente fica catando formiguinha no chão, enquanto a gente tem um Deus tão grande do nosso lado. A gente fica catando as pequenas coisinhas que estão jogadas aqui e esquece do Deus grandioso que a gente tem do nosso lado. Porque a gente está catando as coisas pequenas. Mas a gente tem que buscar aquilo que é do alto. Nós precisamos contemplar o Senhor com tudo que nós fazemos. A gente não pode... Pode, né? Mas não é o ideal. A gente não deveria cantar uma música só por cantar, só porque a gente conhece a letra. Muitas vezes a gente coloca uma música quando está varrendo a casa, quando está arrumando as coisas, o quarto, e a gente fica cantando, a gente nem se percebe o que a gente está cantando. A gente só segue o ritmo da música, a letra, e a gente às vezes nem percebe a letra. E a letra pode ser linda, mas a gente nem percebe. A gente só está cantando. A gente precisa abrir os nossos olhos e enxergar o Senhor em todos os lugares. Quando a gente olha para a natureza, tem o Senhor, porque é Ele que criou. Os animais, foi Ele que criou. Cada um de nós que estamos aqui, foi Ele quem criou. O Senhor está em todos os lugares. Todos os lugares. Porque tudo é para Ele, tudo subsiste nele, tudo existe por Ele, por meio dEle. Então o Senhor está em todos os lugares.
Nós só precisamos abrir os olhos. Mas a gente não busca mais enxergar o Senhor em todos os lugares. A gente se concentra naquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos daqui. Mas às vezes os nossos olhos espirituais estão totalmente fechados. E o Senhor convida a gente a abrir os nossos olhos espirituais, porque Ele é espiritual. Para nós vermos o Senhor, nós precisamos estar com os olhos espirituais abertos. Não é aquele olhar espiritual de ver espírito, não. É aquele olhar espiritual de você estar querendo buscar o Senhor. Porque, como eu disse, a glória do Senhor é tão grande que a gente não pode nem olhar na face dele, porque a gente certamente morreria. Mas é buscar a face dele todos os dias, em qualquer lugar que a gente esteja. A gente não pode só se contentar com o raso, com as águas rasas, com aquilo que a gente já conhece. O Senhor nos chama para mergulhar nas águas dele, para mergulhar na grandeza dele, para elevar os nossos olhos para ele todos os dias. E às vezes a gente não aceita o convite, como as pessoas do banquete, como as pessoas da ceia. A gente sabe que o Senhor chama, mas a gente dá uma desculpa e a gente acaba nem indo. Mas talvez em uma dessas que o Senhor chame, ele volte e a gente fique. De novo, o Senhor está repreendido. Mas pode acontecer. Às vezes a gente pode estar, talvez a gente possa estar focado naquilo que a gente consegue enxergar aqui com os nossos olhos carnais. E quando Jesus voltar, a gente nem ir. A gente nem estar lá. Como na parábola das 10 virgens, né? Que elas dormiram, não guardaram o azeite. Quando o noivo chegou, elas foram comprar o azeite, mas não deu tempo de chegar. Elas ainda foram comprar o azeite. Elas ainda buscaram o azeite para acender as lamparinas. Mas o noivo já tinha ido embora, a porta já tinha fechado. Então, que a gente venha a estar com as nossas lamparinas acesas todas as vezes que o Senhor nos chamar. Que a gente não seja imprudente, mas que nós estejamos sempre esperando e ansiando e apressando a volta do Senhor. Com o azeite guardado. Nós podemos esperar, nós podemos construir as nossas coisas, mas o nosso foco sempre deve estar no Senhor.